Bom dia, pessoal! Na aula de Química de hoje, a gente vai corrigir os exercícios anteriores, tanto do módulo 5 quanto do módulo 6. Vamos começar então com o volume 1, módulo 5, porque podemos extrair tantos produtos do petróleo. Então, a gente vai começar corrigindo os exercícios da plataforma e também alguns exercícios do livro. Exercício da plataforma EDA do dia 26/3. Número 1. Na destilação do petróleo, ao ser aumentado gradativamente a temperatura, são obtidos sucessivamente. Então, como é que a gente pode fazer essa questão? Se vocês forem olhar lá na página 264 do livro de vocês vão ver que para separar os componentes do petróleo, a gente utiliza a destilação fracionada, que é uma destilação baseada no ponto de ebulição das substâncias. Então, se você for ver lá, tem uma coluna de fracionamento. Então, em várias etapas, em cada etapa vai sair um produto diferente, tudo bem? Então, nessa coluna de fracionamento, a gente começa aquecendo de cima para baixo. Então, as substâncias com menores pontos de ebulição vão sair primeiro, depois as com um ponto de ebulição mais elevado. Então, se vocês forem lá, primeiro sai o gás, depois a gasolina, depois o nafta e assim por diante. Então, a resposta da número 1 seria a letra B. Primeiro sai a gasolina, depois o querosene, depois o óleo diesel. Por que isso acontece? Por causa do ponto de ebulição de cada uma. Quanto maior for o ponto de ebulição, mais por último vai ficar aquela substância. Questão 2. O GLP, gás liquefeito do petróleo, é uma fração de destilação constituída essencialmente de... Então, ele quer saber os gases que vão formar esse GLP. Na página 265 do livro de vocês, vai dar assim, o gás liquefeito do petróleo é composto majoritariamente por dois gases, o propano e o butano, que são aqueles que são armazenados no botijão de gás, que são utilizados na cozinha, tudo bem? Então, a resposta da 2 seria a letra B. Questão 3. O petróleo não apresenta aplicação comercial quando é retirado da natureza, sendo necessária sua separação em diferentes frações, de acordo com o ponto de ebulição de cada componente. Entre as frações abaixo relacionadas, qual apresenta o maior ponto de ebulição? O que ele quer? Ele quer saber qual delas saem por último. Vocês também podem olhar na página 264, lá naquela coluna de fracionamento. Então, a última coisa que sai na separação do petróleo seriam os resíduos. Dentro dos resíduos está o asfalto, tudo bem? Então, a resposta da 3 seria a letra A. O asfalto é o último componente do petróleo a sair. Por quê? Porque ele apresenta o maior ponto de ebulição. Questão 4. Por que o cracking das frações médias da destilação do petróleo é uma das tecnologias empregadas na maioria das refinarias? Então, o que é esse processo? Esse processo nada mais é do que você pegar essas moléculas que são grandes do petróleo e quebrá-las em moléculas menores, tudo bem? Então, com isso, você acaba aumentando o volume. Você tem muito mais componentes do que você teria antes. Então, eles fazem esse craqueamento do petróleo. Então, eles fazem isso para aumentar a qualidade das frações leves. Então, agora você tem moléculas menores do que tinha antes. Então, a resposta da 4 seria a letra D. Questão de número 5. O petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água, e formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. Sua separação é realizada a partir do método de separação fracionada. Quais produtos podem ser obtidos a partir da destilação fracionada, exceto... Então, quais os produtos que não vão ser obtidos do petróleo? Então, o único produto aí que não é obtido do petróleo seria o etanol. Então, a resposta da 5 seria a letra E. Questão 6. Vazamentos de petróleo no mar podem acarretar impactos ao ambiente. Quais dos problemas listados abaixo apresentam sua causa do derramamento do petróleo? Então, nessa página, vocês podem olhar na página 265 e 266, que vai estar falando sobre alguns problemas que são causados pelo derramamento do petróleo, tudo bem? Um dos problemas seria, por exemplo, a morte dos seres marinhos e aves. Então, quando você tem a poluição dos mares a partir do petróleo, você causa a morte desses seres, tudo bem? Esse aumento na produção de fotossíntese realizado pelas algas na verdade, diminui a produção de fotossíntese. Diminuição da ingestão de substâncias tóxicas, na verdade, ao contrário, você aumenta a quantidade da ingestão. Aumento da basicidade dos oceanos, na verdade, não, os oceanos vão ficando menos básicos, então vão ficando mais ácidos. E nenhuma das respostas anteriores também está errada. Então, a resposta da 6 seria a letra A.
Questão 7. O propano é um dos componentes do gás de cozinha. Ele possui ponto de fusão igual a menos 188 e ponto de ebulição igual a menos 42. Qual vai ser o estado físico do propano quando ele estiver a menos 10 graus Celsius? Ele quer saber o quê? Se ele vai estar no sólido, no líquido ou no gasoso. Tudo bem? Então, o que vocês têm que ter em mente? O ponto de fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, e o de ebulição é a mudança do estado líquido para o gasoso. Então, tudo que acontece antes de chegar no ponto de fusão significa que a substância está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e de ebulição, ela está no líquido, e depois do ponto de ebulição, ela está no estado gasoso. Então, você vai olhar o menos 10. Se você fosse montar, por exemplo, uma linha cartesiana ou uma régua, o menos 10 ele ia estar depois do menos 42. Então, o que significa isso? Significa que a substância que o propano vai estar no estado gasoso a menos 10 graus Celsius. Então, a resposta da 7 seria a letra A. Questão 8. O nafta é uma fração líquida do petróleo que destila entre 100 graus e 200 graus Celsius. A partir dessa substância podem ser produzidos outros tipos. Assinale a substância proveniente do nafta. Então, se vocês fossem olhar na página 264, vocês iam conseguir ver que as substâncias que são provenientes do nafta são as tintas, o plástico e os cosméticos, tudo bem? Então, a questão 8 seria a resposta à letra E, cosméticos. Agora a gente vai começar a ver os exercícios da apostila Leva, tudo bem? Então, atividades finais, página 267. Número 1. No capítulo 4, vimos diferentes métodos de separação de misturas. Indique abaixo o mais adequado para separar os componentes do petróleo. Então, o que a gente já estudou, que a gente já tinha visto, que para separar os componentes do petróleo, a melhor maneira de ser feita é a partir da destilação fracionada, que é uma destilação baseada no ponto de ebulição das substâncias, tudo bem? Então, a gente tem uma coluna de fracionamento, o petróleo entra ali naquela coluna de fracionamento, então a gente vai começar a aumentar a temperatura. Então, os elementos que tiverem o menor ponto de ebulição vão sair primeiro, consequentemente, que tiverem o maior ponto de ebulição vão sair depois, tudo bem? Então, a resposta da número 1 seria a letra D, destilação fracionada. Questão 5. A destilação fracionada é um processo no qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea, que apresentam diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiro pelo topo da coluna. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como estão representados na figura abaixo. Assim, ao realizar o fracionamento de uma amostra do petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, ele deu essa coluna de fracionamento aí. Então, vocês podem usar até para ajudar vocês a página 264, que está justamente mostrando os elementos que saem primeiro. Então, o que sai na coluna de número 1 seria o asfalto, porque é o que está lá embaixo, então é o último a sair. O que sai no 2 é o primeiro a sair, que seria o gás de cozinha. No 3 seria a gasolina e no 4 seria o óleo diesel. Então, a resposta da 5 seria a letra C. Questão 7. Quais são os principais gases obtidos a partir da destilação do petróleo e que fazem parte da composição do gás de cozinha? Então, o que faz parte do GLP, que é o gás de cozinha, seria o propano e o butano, tá? 8. Cite 2 produtos que podem ser obtidos a partir do nafta. Então, no nafta, a gente pode obter plásticos, tintas, cosméticos, tudo bem? 9. O butano é um dos componentes do gás de cozinha. Ele possui ponto de fusão igual a menos 138 e ponto de ebulição igual a menos 1. Qual o seu estado físico na temperatura de menos 10 graus? Justifique. Então, a gente vai olhar ali, por exemplo, eu botei ali uma linha, como se fosse uma régua. Então, o ponto de ebulição é aquele em que a substância muda do estado líquido para o gasoso. E o ponto de fusão é aquele que a substância muda do estado sólido para o líquido. Então, você vai ver menos 10 graus. Onde é que o menos 10 graus vai bater ali? O menos 10 graus, ele bate exatamente no meio, entre menos 138 e menos 1. Então, consequentemente, o butano a menos 10 graus está no estado líquido, tudo bem? Então, a resposta da 9 seria estado líquido. A destilação fracionada é o método mais conveniente para realizar a separação dos componentes do petróleo. Observe o esquema abaixo e responda a perguntas de 10 a 13. Então, aqui tem uma figura, tudo bem? Que está mostrando a coluna de fracionamento e tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 10. Qual é a ordem de saída das substâncias da torre de destilação? Então, numa coluna de fracionamento, eles vão começar a aquecer de cima para baixo. Então, vai sair do 1 até o 6. Então, a ordem seria 1, 2, 3, 4, 5, 6.
11. Por que as substâncias são extraídas em fases diferentes na torre de destilação? Por causa do processo que é utilizado, que seria a destilação fracionada, que é baseada no ponto de ebulição. Então, a que tiver menor ponto de ebulição sai primeiro e depois, consequentemente, a partir do momento que aumenta a temperatura, as outras também vão saindo. 12. Qual fração sairia no nível 1? Então, o primeiro nível é o nível que sai os gases, tudo bem? Que apresentam menor ponto de ebulição. 13. Em qual nível da torre é extraído o asfalto? Por que ele sai neste nível? Então, o asfalto ele é o último a sair, então ele sai no nível 6. Por quê? Porque ele apresenta o maior ponto de ebulição. Agora, nós vamos começar a ver os exercícios do volume 1, módulo 6. Qual é a importância do estudo do átomo ao longo da história? Exercício da plataforma EDA do dia 3/4. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Então, Rutherford, ele falou que o átomo era dividido entre núcleo e eletrosfera, onde o núcleo ficavam os prótons, que apresentam as cargas positivas, e na eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, ficam os elétrons, que apresentam as cargas negativas. Então, a resposta da 1 seria a letra E, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Questão 2. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs e marque a resposta correta. Então, 1. Dalton, 2. Thomson, 3. Rutherford. Então, tá aqui. Seu modelo atômico era semelhante a um pundim de passas. Quem falou isso foi o Thomson. Então, para o Thomson, o modelo atômico, o átomo era uma esfera macia, o átomo era uma esfera de massa positiva com cargas negativas incrustadas que ele chamou de elétron. O outro, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Então, essa resposta seria o Dalton. Para o Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, como uma bola de bilhar. E o terceiro, criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Então, se você for reparar o sistema do Rutherford, ele tem um núcleo, e ao redor do núcleo fica a eletrosfera, onde os elétrons ficam girando. Parece justamente o sistema planetário. Tudo bem? Os planetas girando ao redor do Sol. Então, a 2, a resposta seria a letra B. 2. Thomson, 1. Dalton e 3. Rutherford. Questão 3. O átomo de Rutherford, de 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo em que... Então, a eletrosfera é onde tem os elétrons. Os elétrons apresentam carga negativa. Então, a resposta da 3 seria a letra A. Contém as partículas de carga elétrica negativa. Questão 4. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. Esse modelo foi comparado a... Então, para o Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, como uma bola de bilhar. Então, a resposta da 4 seria a letra D. Questão 5. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário cor verde e de cobre cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retomam para os níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de... Então, o que acontece? O Rutherford ele dividiu o átomo entre o núcleo e a eletrosfera. O Bohr ele resolveu estudar apenas a eletrosfera. Então, ele conseguiu provar uma das defasagens que tinha no modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford ele não conseguia explicar por que os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo e não perdiam energia e se chocavam com o núcleo. Então, para o Bohr, a eletrosfera ela era dividida em níveis de energia. E cada nível de energia dá uma certa quantidade de energia, que seria o quê? Os níveis de energia são quantizados. Cada nível de energia tem uma certa quantidade de energia que vai dar ali dentro. Tudo bem? Só que o elétron ele pode receber energia. A partir do momento que ele recebe energia, ele tem que ir para um nível superior. Só que ele precisa voltar para o nível dele. Para ele voltar para o nível dele, ele tem que liberar a energia que ele tem. Tudo bem? Porque aquele nível que ele estava não comporta mais aquela energia que ele está tendo. Então, ele libera aquela energia em forma de luz, que a gente chama de fótons, tudo bem? São saquinhos de energia. Então, quando ele libera essa energia em forma de luz,
ele pode liberar de diversas cores. Por quê? Porque cada átomo vai ter o seu comprimento de onda. Então, cada um vai ter uma cor diferente. Então, é isso que a gente consegue explicar os fogos de artifício. São os elétrons que entram no estado excitado, recebem energia, realizam um salto quântico, pulam para um nível de maior energia e, na volta, eles liberam essa energia. Tudo bem? Então, o modelo que vai explicar esse fenômeno é Rutherford-Bohr. Por que a gente chama assim de Rutherford-Bohr? Porque o Bohr ele não falou do átomo inteiro, ele só falou da eletrosfera. Então, o que ele fez? Ele complementou a teoria de Rutherford, tudo bem? Por isso que a gente chama de Rutherford-Bohr, porque o Bohr veio e ajudou o Rutherford na teoria dele, seria mais ou menos isso. Então, a resposta da 5 seria a letra B. Questão 6. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. 1. O átomo não é indivisível, a matéria possui propriedades elétricas. 2. O átomo é uma esfera maciça. 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então, primeiro, o átomo não é indivisível, é uma matéria que possui propriedades elétricas. Quem conseguiu provar as propriedades elétricas do átomo, o primeiro a provar foi o Thomson, a partir do momento que ele descobriu que os elétrons, o átomo apresenta cargas elétricas negativas, tudo bem? 2. O átomo é uma esfera maciça. Quem falou isso foi o Dalton. E o 3. O átomo é formado de duas regiões. Quem descobriu que o átomo tinha duas regiões foi o Rutherford. Então, a resposta da 6 seria a letra B. Questão 7. Segundo a lei da eletricidade, as cargas de sinais iguais se repelem, já as cargas de sinais diferentes se atraem. Considerando que no modelo de Rutherford os prótons, que são as cargas positivas, se encontram no núcleo, explique por que um próton não se repele ao outro. O que acontece? O Rutherford ele não conseguiu explicar o que acontecia para esses prótons não sofrerem repulsão, mas ele falou que existia alguma partícula lá dentro de mesmo tamanho de carga neutra, que criaria um espaçamento entre elas. Então, depois de um tempo, Chadwick conseguiu provar que dentro do núcleo existem os nêutrons. Os nêutrons são justamente o que o Rutherford falou. São partículas de carga neutra que criam espaçamento entre os prótons, e isso vai fazer com que diminua a repulsão que tem entre eles. Então, a resposta da 7 seria a letra C. Questão 8. Para estudar para a prova, o estudante realizou o seguinte resumo. 1. Modelo atômico de Dalton. Características. Átomo maciço e indivisível, que ele chamou de pudim de passas. 2. Modelo de Thomson. Características. Elétron de carga positiva incrustado em uma esfera de carga negativa. A carga negativa está distribuída homogeneamente por toda a esfera, que ele chamou de pudim de passas. 3. Modelo atômico de Rutherford. Características. Elétron de carga positiva em órbita em torno de um núcleo central de carga negativa, que ele chamou de sistema solar. Assinale as respostas incorretas. Então, se você for reparar, as 3 estão incorretas. Por quê? Número 1. Primeiro que o Dalton chamou o modelo dele de bola de bilhar e não de pudim de passas. O 2, o Thomson. Os elétrons eles não têm carga positiva, eles têm carga negativa. E para ele, o átomo era uma esfera de massa positiva com cargas negativas incrustadas, que ele chamou de elétron, tudo bem? E a 3, do Rutherford. Ele vai falar que o elétron de carga positiva? Não, na verdade o elétron tem carga negativa que fica girando ao redor do núcleo que tem carga positiva. Por que positiva? Porque os prótons estão lá. Então a resposta da 8 seria a letra D. Questão 9. Assinale a alternativa que completa melhor os espaçamentos apresentados na frase. O modelo de Rutherford propôs que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva. E fora do núcleo teriam partículas chamadas elétrons de carga elétrica negativa, que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, a resposta da 9 seria a letra D. Questão 10. Observe a figura abaixo, considerando-as de modelo atômico. Então, a primeira figura, que tem o mais e o menos, é o pudim de passas, e a segunda figura é o sistema solar. Ele falou assim, qual desses modelos é mais atual e qual o nome do cientista que estudou? O mais atual, quando ele diz mais atual, é o que veio depois. Então, a ordem que ficaria seria Demócritos, Leucippus, Dalton, Thomson, Rutherford, depois o Bohr. Tudo bem? Então, o modelo mais atual entre o pudim de passas e o sistema solar seria o sistema solar, que é o sistema de Rutherford. Então, a resposta da 10 seria a letra D.
Exercício da apostila Eleva do dia 3/4. Atividades finais, página 275. Questão 3. Associe o modelo atômico com suas características. Então, A. Thomson, B. Dalton, C. Rutherford, D. Modelo Rutherford-Bohr. Então, primeiro, a eletrosfera é a região do átomo onde se encontram os elétrons que podem estar em qualquer lugar dessa região. Então, quem falou isso foi o Rutherford. O outro, os átomos são constituídos de partículas negativas distribuídas em uma massa de carga positiva. Então, quem falou isso foi o Thomson. O outro, os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Quem falou isso foi Dalton. O próximo, os elétrons do átomo podem estar apenas em camadas com energias quantizadas da eletrosfera. Quem falou isso foi o Bohr. Então, ficaria C, A, B e D. Questão 5. Monte um desenho do átomo e indique cada uma das suas partes segundo o modelo de Rutherford-Bohr. Então, ele quer que você faça o desenho. Então, reparem aí na figura. A gente tem o núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e tem essas linhas aí azuis, que é a eletrosfera, onde ficam os elétrons. E, segundo o Bohr, essa eletrosfera ela é dividida em níveis de energia. Então, por isso tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E cada nível desse vai caber uma quantidade específica de elétron, porque cabe uma quantidade de energia específica. Questão 8. A figura seguinte representa o fenômeno ocorrido ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de um papel picado pelo fato do pente ficar eletrizado por atrito. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é o D. Então, o primeiro modelo que foi explicar esse fenômeno elétrico foi o modelo que descobriu que os átomos têm cargas positivas e cargas negativas. O cientista que descobriu isso foi o Thomson, que falou que o átomo era uma esfera de massa positiva com cargas negativas incrustadas. Então, a resposta da 8 seria a letra C. Questão 11. Os filósofos gregos foram os responsáveis pela criação do termo átomo, que significa não divisível. O átomo seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser mais dividida. Entretanto, esse conceito não é mais aceito. Diante dessa assertiva sobre os átomos, é correto afirmar que possuem partículas sem cargas conhecidas por elétrons? Não, os elétrons têm cargas negativas, então eles não são sem carga. B. Não podem ser desintegrados? Não. Quando vocês estudarem radiação, vocês vão ver que podem. C. Possuem partículas negativas chamadas de nêutron? Não. Quem tem carga negativa são os elétrons. O nêutron não tem carga. D. Apresentam um núcleo formado somente de prótons? Não. No núcleo tem os prótons e os nêutrons. Na verdade, tem outras partículas, mas vocês não chegam a estudar na escola, tá? E. Apresentam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Correto. Então, o átomo ele realmente é dividido entre o núcleo e a eletrosfera. Então, a resposta da 11 seria a letra E. Questão de número 14. As investigações realizadas pelos cientistas ao longo da história introduziram a concepção do átomo como uma estrutura divisível, levando à proposição de diferentes modelos que descrevem a estrutura. O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi o modelo de... Então, o Dalton, ele vinha com aquela ideia do átomo ser uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. O Thomson, quando ele descobriu as cargas, ele viu que existiam partículas menores que o átomo, então logo esse modelo se tornou divisível, então existem coisas menores do que ele ainda. Então, o primeiro cientista a trazer a ideia da divisibilidade do átomo seria o Thomson. Então, a resposta da 14 seria a letra C. Questão 17. Ao longo da história da humanidade, muitos cientistas se envolveram na tentativa de explicar do que a matéria era formada. Desse modo, muitos modelos foram sendo sugeridos, na tentativa de solucionar essa questão. O modelo da estrutura atômica formulado por Rutherford apresentou como novidade a noção de... Então, para o Rutherford, ele conseguiu explicar que o átomo era dividido entre o núcleo e a eletrosfera. Então, a resposta da 17 seria a letra A, núcleo. Dúvidas referentes ao dia 26/3. Primeira, não compreendi a questão 2. E segunda, oi, tia, boa tarde. Eu fiquei com dúvida na 2, na 7 e na 8. Eu não entendi. Então, a gente já viu os exercícios, eu já expliquei como é que funcionava cada exercício. Caso vocês não tenham entendido, entre em contato comigo com a dúvida de vocês que eu vou esclarecendo, tudo bem? Dúvidas do dia 3/4 de 2020. Eu fiquei em dúvida na última sobre qual é mais atual.
Então, é só você olhar qual foi o cientista que foi depois. Um cientista, ele sempre vai ou derrubando a teoria do outro ou complementando a teoria do outro, tudo bem? Então, a ordem seria Demócritos e Leucippus, Dalton, Thomson, Rutherford, depois o Bohr que complementou a teoria de Rutherford, ficando Rutherford-Bohr. Na verdade, depois do Bohr, ainda vem o Sommerfeld, que vai complementar a teoria do Bohr, falando que, na verdade, além de níveis de energia, os átomos são divididos em subníveis, só que vocês ainda não vão estudar isso agora, só mais para frente. E o modelo realmente atual do átomo, ele é baseado na química quântica. Vocês ainda não vão ver isso esse ano. No primeiro ano, vocês vão ver uma matéria que eu vou comentar um pouco sobre isso, tudo bem? Sobre o modelo mais atual. Mas, por enquanto, vocês vão ficar só com esses cientistas mesmo. Se você tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato comigo, tudo bem? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de correção de exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou qualquer problema, entrem em contato comigo que eu vou estar esclarecendo a dúvida de vocês, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.